Oi, pessoal, tudo bem? Gente, essa aula agora, nessa nossa quarta aula relativa ao quarto capítulo do material, a gente vai parar um pouquinho com a parte web e a gente vai tratar da comunicação com o sistema gerenciador de banco de dados, tá? Eu estou sugerindo que vocês utilizem o Champ, que ele vai trazer algumas coisas já prontas, né? Que é o que a gente precisa, na verdade, é o MySQL, né? Então, já estou com o Champ aqui instalado. A instalação dessas ferramentas tem um vídeo específico, né? Depois vocês podem dar uma olhada. A gente vai usar o Champ, a gente vai usar o MySQL Workbench para conectar no MariaDB, mesmo estando escrito aqui que é o MySQL, na verdade é o MariaDB que é distribuído com o Champ. Atualmente tem umas diferenças no protocolo, tanto é que o Workbench ele vai reclamar de vez em quando, falando que o servidor que está tentando conectar não é da versão que ele espera. Mas isso aí não vai gerar muitos problemas para a gente não, tá? A gente vai poder ignorar esse aviso. Então, é, talvez essa seja a primeira vez que vocês vão é, ter um software que comunica com o banco de dados, pelo menos quem está fazendo o curso e não tem ainda uma vivência profissional, não fez curso técnico, né? Então a gente vai primeiro lidar com uma SQL e criar a tabela que a gente vai lidar aqui, tá bom? É a tabela país, se eu não me engano, tá? Então, gente, primeira coisa, abrir o Champ, tem que iniciar o MySQL. Tem gente que prefere instalar o MySQL standalone, pode ser, como serviço do Windows e deixar ele sempre iniciando. Se for uma máquina desenvolvedora que você vai trabalhar o tempo inteiro, todo dia você mexe com isso, não precisa ficar ligando e desligando o MySQL, né? Mas aqui pelo Champ, a gente instala ele dentro, ele vem instalado, né? E eu configuro, acho que na verdade é a configuração padrão, para ter que abrir o Champ e dar o início aí no MySQL. Ele vai funcionar normalmente na primeira execução. Isso aqui vocês já viram, na verdade, né? Mas na primeira execução, provavelmente o firewall do Windows vai reclamar. Você põe que aceita, né? Que permite, põe a permissão, né? Para que o MySQL utilize a porta 3306. E é isso. E sai usando, né? No Shell aqui, a gente vai é o MariaDB, só que as ferramentas são as mesmas do MySQL, tá? Então MySQL-u root, enter. O usuário root, que é o usuário que é o superusuário aí do banco de dados inteiro, né, do sistema gerenciador de banco de dados inteiro, a configuração dele, quando a gente instala o Champ, a senha dele é vazia. Então, na hora que eu dei MySQL-u root ali e dei Enter, eu não precisei fornecer a senha, né? Para fornecer a senha, tem que pôr o "-p" de password e colocar a senha direto do lado do P ou dar Enter, né? Porque aí ele pede a senha. Então ele aparece aqui o MariaDB. Está usando MariaDB, como eu falei, implementação aqui, implementação aberta, né, do MySQL, que é o MariaDB. E a gente fica aqui no console, né? Então, Show Database, isso aqui é tudo coisa que vocês já devem saber. Vai aparecer os bancos de dados, os esquemas, né, de banco de dados que tem é, criados dentro do sistema gerenciador de banco de dados. Esse cadastro clientes aqui já é do próximo capítulo da apostila, tá? Eu não dropei ele, eu não apaguei ele, porque ainda estou mexendo no projeto, estou fazendo algumas melhorias. E o restante, esses três aqui são do próprio MySQL, MariaDB, e esse aqui é do PHP que é uma ferramentinha que vem junto com o Champ, que é um administrador do banco de dados escrito em PHP. Então, pelo navegador, a gente consegue mexer nele. A gente não vai usar, não, tá? A gente vai usar só o Workbench mesmo, que vai resolver nosso problema, para a gente não precisar ficar também fazendo aqui na mão. Que a parte de SQL vocês já aprenderam e treinaram nas disciplinas de banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui a gente não vai precisar, vou deixar aberto, porque às vezes eu quero dar um select aqui para ver alguma coisa, mas pode ser pelo Workbench também, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, abrindo uma SQL Workbench, essa aqui é a versão 8.0.25, se eu não me engano. Aqui mesmo no golfinho, com o desenho do banco de dados, provavelmente já vai ter uma conexão configurada. Se não tiver, clica aqui no mais e faz a configuração. No caso, vocês têm que preencher o nome. Connection Method não precisa mexer, Hostname não precisa, porque esse aqui
é a máquina local, né? Eu quero administrar um banco remoto, aí você põe o IP da máquina aqui, tá? Porta padrão é 3306 mesmo, a não ser que o MySQL ou o MariaDB esteja configurado para rodar em outra porta. Username root. A senha, no caso a gente não tem, né? Porque o Champ não atribui senha lá no usuário root, porque, de novo, é um banco de desenvolvimento, né? Se precisar de senha, tem que clicar aqui em Store Vault e digitar. E aqui o default esquema, ou seja, default esquema, que ele vai conectar quando abrir essa conexão. Aqui no caso a gente pode deixar vazio. Clica em Test Connection. Se falou que foi successful made, quer dizer que está correto. Mas, de novo, aqui vocês não precisam fazer isso se já tiver a conexão para o localhost aqui, tá bom? Terminando, dá OK. Precisa pôr o nome da conexão aqui. Com ela criada, clica 2 vezes. Ele vai de novo falar, tem um problema aqui, ó. A gente está usando, tem incompatibilidade de protocolo, tá certo? Cuidado, não marque, eu já percebi um bug aqui na ferramenta. Não marquem essa opção. Tá certo? Não marquem, porque se marcar, quando der esse erro, ele não vai fazer, ele não vai rodar o Continue Anyway, tá certo? Não sei o que aconteceu. Por quê? Então, Continue Anyway não marca aqui, tá bom? Muito bem. Vai abrir aqui do lado esquerdo, ele vai mostrar as bases que tem. As bases do sistema de gerenciador de banco de dados ele não está mostrando. Está mostrando aqui cadastro clientes e phpMyAdmin e a gente vai criar uma base, tá certo? Botão direito, Create Esquema. Na apostila está explicando. Pode ser que na apostila esteja um pouquinho diferente, mas não tem problema, tá certo? É o mesmo caminho. Poderia criar por aqui também. Aqui no console é Create Esquema X ou Create Database Y. É o nome da base que está sendo criado. Né? Olha lá, criou X e Y. Aqui agora, você deu um refresh, aparece as duas, mas a gente não vai usar elas, né? Dá um drop esquema aqui, um drop aqui. Como que faz para criar por aqui? Botão direito, Create Esquema, aqui vai aparecer o nome. Qual que é o nome que a gente vai colocar? É teste ou testes? Vamos ver aqui. Ó. Testes padrões, sem tio. Charset Collation, pode deixar da forma que está. Charset, pessoal, é qual que é a codificação que vai ser usada para armazenar esses caracteres no banco. E Collation tem a ver com pesquisa, tem a ver com como as pesquisas vão ser executadas, tá certo? Por exemplo, eu mando uma letra acentuada e ele procura no banco por aquela letra, independente se ela está acentuada ou não, esse tipo de coisa, tá? A gente não vai mexer com isso. Clique em Apply, isso aqui vai ser o suficiente para a gente. Apply. O Workbench sempre aparece o SQL, o código SQL aqui que ele vai executar, tá bom? Antes. Aparece Create Schema, tá, né? Outra coisa, por padrão ele coloca sempre entre aspas simples os nomes dos objetos aqui do banco, tá? Então não precisam se preocupar com isso, tá? Isso aqui caso você nomeie um objeto com espaço, mas que não é muito legal também, né? Clique em Apply, ele vai executar, clique em Finish e ele já vai ter atualizado aqui a telinha. O que a gente vai fazer aqui dentro? Expandindo na abinha Tables, vocês já devem ter visto tudo aqui, né? Tables, Views, Stored Procedures, Functions. Stored Procedures são como se fossem funções ou procedimentos que a gente... São procedimentos, na verdade, que a gente faz envolvendo as tabelas do banco. Funções são funções que você pode implementar para realizar determinadas tarefas. As views são tabelas meio que pré-processadas ali com resultados, então são consultas que elas ficam mais ou menos ali prontas sempre, ao invés do banco e sempre fazer a consulta do zero, né? E as tabelas, tá bom? Tabela a gente vai criar, create table, poderia fazer pelo console também, tá bom? Agora, vocês vão ver que está aparecendo aqui, ó, o teste padrões. Se eu entrar nele,
Aquela hora eu... Deixa eu ver uma coisa aqui. Testes. Nomeei errado, né? Mas não tem problema, que vai dar a mesma coisa pra gente, né? Teste padrões, vou deixar assim mesmo. Ou renomeio, hein? Pera aí. Alter esquema. Não vai deixar renomear, deixa quieto. Deixa assim mesmo. A gente vai criar a tabela. Poderia criar aqui, né? Create, table, tarará. Vai criar por aqui. Que tabela que a gente vai criar? É a tabela país. Uma coisa também. Set default esquema, para na hora que a gente fizer consultas aqui, elas serem aplicadas nesse banco aqui que está selecionado, tá? Se não tiver marcado, ele vai perguntar para marcar um. Vai pedir para marcar um. Create table, país mesmo, ó lá. Column name. Ao invés de pôr o ID direto aqui, vamos conversar um pouco, né? Eu não sei se isso foi conversado com vocês nas disciplinas de banco, mas é bom a gente trocar uma ideia em relação a isso. Nome, varchar. Acho que é 40, deixa eu ver se é 45 o tamanho. Varchar de 100. Varchar de 100. Sigla varchar 2. Que não é difícil de mexer, né, pessoal? Uma coisa mais tranquila. Normalmente a gente marca os atributos como não nulos, né? Poderia até marcar aqui sigla como único, mas enfim, vamos deixar aqui por enquanto. O que a gente tem que discutir aqui? Por padrão, tem essa história, né? Quando você chega no modelo físico, você põe a bendita uma coluna que chama ID na tabela, né? E fala aquela chave primária. Mas aí meio que contradiz o que você aprendeu lá no DER, lá no MER como um todo, né? No modelo de entidade de relacionamento, que você mostrou no diagrama de entidade de relacionamento, no que foi trabalhado no modelo lógico, depois você vai para o físico, aparece essa tabela ID, essa coluna ID. E fala que ela é chave primária. Só que lá no DER e lá no modelo lógico, a gente pensa em chaves candidatas, super chaves, para chegar na chave primária. E aí você fica pensando, tá, mas então e tudo isso para transformar o ID na chave e deixar tudo aquilo lá meio que de lado e fazer outras coisas. Por que isso, né? Essa é uma questão de performance do banco de dados. É muito melhor você ter uma chave que identifica, você ter uma coluna que identifica uma tupla, né, que identifica uma linha do banco, um atributo da entidade que identifica uma linha daquela tabela, que vai virar tabela no modelo físico, né, a relação vai virar uma tabela, ou entidade vai virar uma tabela. É muito melhor você ter um campo inteiro para fazer essa identificação e para ajudar a indexação, do que você usar, por exemplo, uma sigla de um país para ser chave estrangeira sigla de um país para ser chave estrangeira numa tabela de estado, por exemplo, ou usar um CPF de um cliente para ser chave estrangeira numa venda. Por quê? Porque enquanto um identificador é um inteiro que vai ter uma quantidade de bytes, de bits e bytes ou bytes, né, fixa e pequena, vamos dizer assim, quando a gente tem alguma coisa, um varchar, por exemplo, sendo chave, o espaço que vai ser ocupado como chave estrangeira, a gente vai começar a ter desperdício. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Na apostila está bem explicadinho isso que eu estou querendo dizer. Então, se a gente olhar aqui para essa tabela estado, tabela país, perdão, nomeei ela ali, o que poderia ser aqui, né? Quais seriam as chaves candidatas aqui, né? Para fazer com que eu garanta a unicidade de tupla aqui, né? Ó, eu consigo diferenciar uma linha de outra da tabela por essa ou por essas colunas, né? Nome seria uma chave para país? Seria, porque a gente não tem país com o mesmo nome. A não ser que a gente tivesse mais de um planeta habitado, em cada planeta um país, concordo? Sigla, a mesma coisa. Você não vai pôr uma sigla igual a de outro país, né? Então, tanto nome quanto sigla conseguem garantir unicidade de tupla aqui no país. Os dois juntos também? Também.
Então aqui basta escolher a menor quantidade de colunas, né? Que aí seriam a super chave. Se eu estiver confundindo, não reparem, tá? Os nomes. Então tem as chaves candidatas, as super chaves, que são as que têm a menor quantidade de coluna, né? Ou o contrário, não lembro, eu tô esquecendo agora do conceito, exatamente do nome. E aí dessas chaves a gente vai escolher a chave primária, né? Que é a que tem a menor quantidade e a que vai ser útil para a gente ali naquele momento. Então, tanto nome quanto sigla pode ser usado separado aqui. Só que aí vem o problema de novo, né? Vem o problema da performance, né? Por que que então a gente não usa? Porque eu fazer a cópia desse valor, que é chave primária numa tabela, para chave estrangeira em outra, eu vou estar normalmente desperdiçando espaço, né? Usando espaço além do que eu precisaria e processamento também, porque você comparar uma string de 14 caracteres, por exemplo, de um CPF contando os pontos, é muito mais devagar do que você comparar um inteiro, né? Dois inteiros, né? Então a gente cria essa coluna ID, vamos ver se eu consigo mudar de lugar, consigo. E o tipo dela normalmente é inteiro, tanto é que a ferramenta já até cria ela automaticamente para a gente, né? Ela é chave primária e aqui no MySQL, no MariaDB, a gente pode configurar ela como AI, que é auto-incremento. Então, toda vez que eu fizer uma inserção nessa tabela, eu não preciso fornecer esse ID, o banco de dados vai manter um contador de IDs internamente e sempre que eu criar uma nova, esse contador ele vai ser incrementado e aquela coluna, aquela linha da tabela vai ser inserida. Ah, mas ele não pega o último que inseriu? Na verdade, ele pega, só que se falhar uma inserção por algum outro tipo de restrição, ele meio que descarta aquele número que já foi usado e vai usar outro. Entenderam? Então, na verdade, ele não pega exatamente o último que está criado, mas o último que tentou ser criado, tá? Enfim, eu acho que é isso aqui na estrutura da tabela. Olha lá. ID inteiro não nulo autoincremento, nome é um varchar de 100, sigla varchar de 2, chave primária é o ID. Engine e no DB, a gente não mexe com isso, tá bom, pessoal? Depois eu vou até tirar esse default char 7 aqui do código, tá? Porque mais para frente eu coloco as próximas tabelas, nem descrevo o char 7. Já vou até fazer isso agora, porque aí eu não me esqueço, tá bom? Tá aqui, aqui. Próxima vez que eu gerar o livro, ele não traz essa sujeira aqui. Deixa eu só ver uma outra coisa aqui. Isso mesmo. Vamos rodar. Apply. Aqui. Apply. Deu certo. Finish. Estou dentro do banco. Show tables. Show. Peraí. Show tables. Ó, tabela país. Show columns. Columns from país. Olha lá, as colunas que foram criadas. E aqui agora já aparece a tabelinha país e a gente consegue agora executar as queries em cima dessas tabelas, porque esse banco está configurado como padrão, tá? Por enquanto aqui a gente não vai mexer mais, mas deixa aberto, se a gente precisar de alguma coisa a gente volta. Bem, agora que a gente tem o ambiente preparado aqui, a parte do banco, a gente vai começar a falar dos padrões de projeto. Então, padrão de projeto, pessoal, definição, né? Padrão, né? São soluções de sucesso para problemas recorrentes. Vocês já devem ter ouvido falar dos padrões de projeto, né? Tem aquele livro super famoso da Gangue dos Quatro, né? O Eric Gama, e tem mais três lá que eu não... John Vilicides, eu não lembro exatamente o nome de todo mundo, até é um item aqui da bibliografia, ó, tá? Que são descritos diversos padrões, os primeiros padrões de projeto ali para desenvolvimento de software, né? E aqui no nosso material, na nossa disciplina,
Por enquanto, nós vamos usar 3 padrões de projeto, né? O padrão Factory, o padrão DAO, que é o Data Access Object, e o padrão MVC, que é famosíssimo, né? Que é o Model View Controller. Então vamos falar um de cada vez, né? Primeiro a gente vai falar do Factory, que é um padrão, traduzindo, fábrica, né? Eu vou ter uma classe que vai ter um método estático que vai ser responsável em construir algum tipo de objeto, tá? No nosso caso, a gente vai usar essa fábrica para criar conexões, conexões com o banco de dados. Essa conexão ela vai ser abstraída através de um objeto e esse objeto vai ser usado para fazer as operações no banco, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, criar o projeto, né? Pode ser um Java with Ent agora, não precisa ser web, é até melhor que não seja, tá? Nesse primeiro momento. Clique em próximo, escolhe onde vai salvar, testes padrões, deixa marcado biblioteca, pode deixar marcado para criar a main class aqui, não tem problema também. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a biblioteca do driver JDBC, que é o driver do Java Database Connectivity, para a gente poder conectar a nossa aplicação Java com o banco de dados. Cada fabricante de banco de dados fornece esse driver para a gente poder fazer download. Esse driver é um arquivo .jar e a gente vai colocar como biblioteca na nossa aplicação. Eu já deixei lá no Moodle para vocês, aqui em Downloads, o MariaDB Connector J, tá? Então, clica nele, já vai cair direto o arquivo .jar. Vou jogar na área de trabalho, só anotar a versão aqui, o 273. É uma versão mais nova, vocês entrarem no site, pode baixar, não tem problema, tá? E no NetBeans, botão direito, Add Library. Agora muda um pouquinho, porque a gente não vai importar, porque o NetBeans não traz mais, tá bom, pessoal? E trazia, quando o NetBeans era da Oracle, ele trazia aqui o driver do MySQL, tá bom? E como tem essa diferença agora com o MariaDB, então o negócio meio que ficou meio esquisito, né? Então, library name MariaDB Connect. O nome aqui vocês põem o que vocês quiserem, tá? Class Libraries, dá OK. Add jar folder. Vai aonde está salvo o MariaDB. Na hora que escolher, ele vai perguntar se você quer fazer uma cópia. Sim. Quer criar um folder, né? Criar um diretório, uma pasta. Põe que sim. Dá OK. Vai copiar esse arquivo para dentro do projeto e agora a biblioteca está dentro do projeto. A gente adiciona ela. A partir de agora a gente pode usar as classes que estão aqui dentro. Tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer então é criar a tal da fábrica, né? Aqui está explicando isso tudo que eu falei, blá 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 blá. Java Package, então ó, padrões em prática, não chama nem testes padrões, é padrões em prática. Aqui dentro a gente vai criar um pacote JDBC, Java Database Connectivity, vou apagar isso aqui. Novo Java Class. Aqui vai ser a nossa fábrica de conexões. Connection Factory. Uma classe simples aqui. O que a gente vai fazer nessa classe, pessoal? A gente vai ter um método estático, a gente não vai instanciar essa classe. Poderia até marcar ela como abstrata aqui, para a gente não ter permissão para instanciar ela, mas não é necessário. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um método que chama getConnection. Public static get connection. Pode ser obter get conexão, né? Ele pode lançar uma SQL exception. Aqui já começa a aparecer coisas novas, né? Tem que dar o import no SQL exception. Todas as classes para lidar com um banco, a gente vai estar lidando com esse pacote aqui, pelo menos a maioria, do java.sql. A gente nunca vai lidar diretamente com as classes do driver. A gente sempre vai subentender que o driver vai implementar a especificação do JDBC e a gente vai ficar sempre preso
a API do java.sql, tá certo? Para não transformar isso aqui numa coisa muito amarrada ao banco, para a gente ter uma certa liberdade para trocar de banco se necessário. É lógico, o SQL, o código muda, né? Cada banco tem as suas peculiaridades, mas pelo menos a nossa camada aqui da parte de aplicação de desenvolvimento, tirando a SQL, ela fica livre desse tipo de problema. Tá? Então a gente vai ter aqui, o que simplesmente a gente vai fazer, pessoal? A gente vai invocar esse método aqui, driverManager.getConnection. Ao invés então de na hora que a gente precisar de uma conexão, ter que ficar rodando esse driverManager.getConnection toda hora, a gente simplesmente invoca o getConnection da Connection Factory e ele vai retornar um objeto. Você simplesmente poderia ter pensado nisso aqui, dando uma classe utilitária, não tem problema, só que a gente está aqui tentando instanciar dentro dos padrões. Ele está reclamando aqui porque está faltando import, né? Já arrumei, java.sql.driverManager, certo? E isso aqui, faltou faltou o tipo aqui, né? Java SQL Connection também. Pronto, tudo certo. O que o getConnection do Driver Manager vai fazer? Vai receber essa versão aqui do método, você vê três parâmetros. O primeiro parâmetro é a URL de conexão, que a gente chama. O segundo parâmetro é o usuário. O terceiro parâmetro é a senha. O usuário do nosso banco é root, a gente já sabe. Senha é vazio. Num ambiente de desenvolvimento real, a gente poderia já criar um usuário para esse banco que vai bater com o nome do usuário, que vai estar no banco de dados, que vai estar no SGBD de produção, para a gente ter um ambiente igual, para não ter que ficar vindo aqui, ficar trocando o nome de usuário e senha toda vez que você for fazer o deploy, né, se for fazer a implantação do sistema no servidor. Então, o ideal já vai criando um ambiente local igual ao ambiente do servidor, tá certo? A gente está evitando isso aqui para a gente poder andar um pouco mais rápido, tá? Mas o ideal é fazer isso. A URL de conexão é a seguinte, é JDBC MariaDB. Isso aqui então é o protocolo JDBC. Lembra, você está vendo que é parecido com HTTP //? Só que aqui é JDBC MariaDB que é o protocolo. // a máquina localhost, porque o banco está na minha máquina aqui, vai estar na de vocês. Poderia ser 127.0.0.1, que é o IP lá de loopback. E aqui o nome da base, que no nosso caso, eu criei com o nome errado aqui, né? Faltou o S, né? Teste padrões. Teria que não ter esse S aqui, tá bom? Vamos criar uma classe de teste aqui. Pode ser que dê alguma divergênciazinha aqui com o que a gente tem no final, lá na apostila, tá? Mas é para vocês entenderem o que está acontecendo. Testes, chamar de teste JDBC. O que eu vou fazer nesse arquivo aqui? Ó? Eu vou criar um método main e eu simplesmente vou chamar o connectionFactory.getConnection. Não vou atribuir a ninguém, tá certo? Ah, aqui ele lança uma exceção, tá vendo? Ele pode lançar SQL exception, que é uma exceção que precisa ser tratada, né? Exceção verificada. Exception. Eu simplesmente vou dar um print stack trace nessa exceção, tá? Vamos ver, se eu rodar isso aqui e não der problema nenhum, quer dizer que conectou. Conectou e terminou a execução. Vamos ver. Olha lá, deu tudo certo. A execução é sempre um pouquinho mais lenta, né? Vamos simular um erro. Errar o usuário. Vamos ver o que acontece. Deu erro. Não pode se conectar ao endereço. Tararara, acesso negado para o usuário. A base e tal. Certo? Aqui nem está aparecendo o nome do usuário certo. Normalmente aparece, tá? O driver do MySQL, pelo menos aqui, vem certo. Root. Vamos errar a senha. Mesma coisa. Olha lá. Root.
Agora a senha está errada. Ó, só que aparece acesso negado também, tá certo? Assim funciona, a gente já viu. E se a gente errar o nome do banco, né? Olha lá. Não pode se conectar. Banco de dados desconhecido, tá bom? Então, pessoal, os erros vocês já sabem ler esse tipo de erros, né? Então, ou seja, o nosso get connection está funcionando. Então, a nossa factory, ela faz exatamente isso. Ela cria uma conexão usando o driver manager e retorna para quem for utilizar. Depois que a gente usa uma conexão que foi aberta, a gente precisa fechar ela para ela não ficar aberta, tá bom? Até o programa finalizar e ficar ocupando recurso ali, tá bom? Pois é, a gente vai fazer isso depois. Antigamente, antes de chamar o get connection do driver manager, a gente tinha que pedir para a máquina virtual fazer a carga da classe do driver, né? Porque aí sim muda para cada banco, né? Por causa do drive, por causa da biblioteca do driver. Hoje em dia não precisa mais, faz diretamente o get connection e vai funcionando. Fica mais esse detalhe fica abstraído, né? Então fica bem genérico. O que vai ficar amarrado de qualquer forma aqui vai ser a URL de conexão, que a maioria dos bancos de dados seguem a mesma sintaxe, mas tem uns que tem umas sintaxes meio esquisitas aqui, tá bom? Mudam algumas coisas aqui no meio. Eu lembro que eu tive um problema enorme para conectar no... Como que chama? É... Firebird. Firebird, que é o antigo Interbase. O Firebird é o Interbase gratuito. Eu lembro que eu tive bastante problema para conectar com Interbase. Com Interbase barra Firebird. Nossa, isso foi 2005, se eu não me engano, numa coisa que eu estava fazendo. Já era serviço já, né? Enfim, continuando. Agora a gente vai tratar do padrão DAO, tá certo? Aqui, Test Connection Factor é o que a gente fez aqui, né? Ó, só que agora aqui tem saidinhas bonitinhas. Depois vocês abrem o projeto e rodam ou fazem exatamente aqui como está na apostila, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal, é implementar o DAO. O que é o DAO? O DAO é Data Access Object. A ideia é ter objetos que fazem acesso aos dados de uma determinada entidade. Aqui no nosso caso, a gente vai ter... o que a gente vai criar. Deixa eu ver onde que está criado aqui. DAO. No pacote DAO, a gente vai ter uma classe aqui abstrata. Depois eu ponho que ela é abstrata. Vamos pôr aqui agora. A gente não vai instanciar objetos dessa classe, mas sim de subclasses dela. A gente vai só definir o contrato aqui e fornecer algumas implementações padrão. O DAO ele sempre vai atuar sobre um tipo que vai obrigatoriamente ser um tipo de entidade. A gente poderia até ter uma classe aqui chamada entidade, amarrar aqui, falar que esse tipo aqui, ele obrigatoriamente ele extende uma entidade, tá? A gente vai manter um pouco mais simples aqui. Bem, o que o DAO vai ter? O DAO sempre vai ter uma conexão com um banco. Ele vai ter um método para fechar essa conexão quando terminar de usar ele, e ele vai fornecer as assinaturas dos métodos que vão fazer a parte de inserção, atualização, exclusão e consulta dessa entidade no banco. Essas operações de criar, né, de fazer a atualização, de fazer a exclusão e de fazer a leitura, né, de fazer consulta no banco, a gente chama normalmente de CRUD. Né? C é de create, R é de read, U é de update, D é de delete. Então, criar, ler, atualizar, excluir, deletar, né? Aportuguesado. Então, o que o DAO vai ter, pessoal? Ele sempre vai ter uma... Então, por isso que a gente precisa de uma classe abstrata aqui. Ele vai ter uma conexão. No construtor dele, a gente vai obter essa conexão a partir da fábrica que a gente acabou de criar. A gente vai ter o método para obter a conexão caso a gente precise fazer alguma operação dentro dela mais crua.
através da conexão do DAO. No nosso caso, a gente não vai usar ela, mas já está colocada aqui. Vai ter um método para fechar a conexão e depois os métodos das operações com o banco. Então, vamos lá. Então, eu tenho um private connection, conexão, que não é a conexão à internet, né? Que não funciona muito bem. A gente vai ter public DAO throws exception. O que vai fazer aqui dentro? A conexão recebe o connection factory ponto get connection. É isso que faz. Bom, esse SQL exception está aqui porque esse método pode lançar uma SQL exception caso a base não exista, caso o usuário não exista, caso a senha esteja errada, caso não tenha conexão e assim por diante, né? E aí vem aqueles outros dois métodos, né? O get connection para obter a conexão do DAO para poder utilizar ela. Eu nem vou colocar aqui no exemplo, tá? E o fechar conexão eu vou copiar para ir mais rápido. Certo? A gente poderia forçar aqui para essa nossa conexão aqui fazer parte de uma construção que tem acho que a partir do Java 8 que chama try with resources. Quando você invoca um método usando esse try with resources, o que vai acontecer? Quando sair do bloco do try, implicitamente vai ser invocado esse método close no objeto que ele é closable, que a gente chama, que ele é fechável, né? Mas a gente não vai fazer isso aqui não para não colocar muito detalhe. Então a gente vai ter que explicitamente chamar esse método fechar conexão quando a gente terminar de usar o DAO. E agora vem as operações do banco, que agora sim elas são abstratas. A gente vai ter o salvar, que vai receber um objeto do tipo genérico que o DAO vai lhe dar. Você já conhece genéricos, né? O atualizar, que recebe aquele objeto e vai atualizar os dados no banco. O excluir, que recebe o objeto. O listar todos, que retorna uma lista daquele objeto. E o obter por ID ou obter por chave primária, como a gente sempre vai ter um ID, que vai ser o método que, ao ser executado, ele vai trazer do banco de dados a tupla, né? Transformar aquela tupla, aquela linha num objeto do tipo genérico, fazendo a consulta pela chave primária. Então, eu vou copiar aqui para ir mais rápido. Eu não estou colocando os comentários nem nada. Então, atualizar, excluir. E aqui a gente tem uma lista do tipo lista encadeada. Listar todos. Esse aqui não tem parâmetro. E esse aqui tem o tipo da nossa chave primária, que normalmente vai ser um inteiro aqui, ou poderia ser um long, tá bom? Tipo obter por ID. Pode ter mais métodos aqui? Pode, você só tem que entender que todas as suas classes que vão estender DAO vão ter que implementar eles. Tudo bem? Então deixa eu ver se eu não errei nenhuma assinatura aqui, eu acho que está tudo correto. E é isso aí. O que vai acontecer agora? Sempre que... Então o DAO está pronto. O DAO abstrato, né? O Abstract DAO, o DAO genérico, né? Que o povo chama. O que a gente vai fazer? Aqui dentro, antes disso, a gente vai criar um outro pacote que a gente vai chamar de, New Package Entidades. Esse pacote aqui, ele vai conter as classes, que a gente vai chamar de entidade, porque elas vão ser o espelho das tabelas no mundo relacional. Então, a gente vai ter as classes, que a gente vai chamar de entidades, aqui do lado orientado ao objeto, e a gente vai ter as tabelas, que eram entidades lá no DER, no modelo de relacionamento. Depois, quando chega no físico, a gente chama de tabela, né? Essas entidades elas vão ser lá tabelas e aqui vai ser classe. Acho que deu para entender, né? Eu me perdi aqui um pouco nas palavras. Então, como a gente só tem uma tabela lá e a tabela chama país, a gente vai ter uma classe aqui que chama país também, não é país, né? País. O que tem lá na tabela? Eu tenho um int do banco, que corresponde a um int aqui, chama id. E eu tenho dois varchars lá, que corresponde ao tipo string desse lado aqui. Então, string nome
e sigla. Percebam que a gente não está preocupado com o tamanho do varchar, nada disso por enquanto, tá bom? E nem vai dar para especificar isso diretamente aqui. A gente teria que usar anotações da JPA, que é a Java Persistência API, a API de persistência do Java, para fazer esse tipo de coisa, mas isso é assunto para depois do segundo projeto, tá bom? Quando a gente for lidar com Hibernate e JPA. Criei os atributos, crio os gets e sets para a gente seguir o padrão JavaBeans. Como isso aqui é um value object, é um pojo, a gente nem precisaria seguir à risca isso, mas a gente vai seguir para a gente ficar dentro do padrão. E agora sim, a gente vai criar o DAO, país DAO, o DAO do país. O país DAO, ele estende o DAO. E o DAO que eu estou estendendo é o DAO que tem como tipo genérico o tipo país. Tá? Tem que consertar o import aqui. Que ele vai falar, ó, tem método abstrato que você não está implementando. Então eu vou clicar com o botão direito, implemente todos os métodos abstratos. Pá. Salvar, atualizar, excluir, listar todos, obter por ID. Aqui ele não está avisando, pessoal, mas vai dar problema na hora que compilar. Por quê? Esquisito não tá avisando aqui. Eu já até mas agora ele tá falando, né? Mas ele não está indicando onde. Por que está dando problema aqui? Como eu estou estendendo o DAO tem um construtor padrão que lança uma exceção checada e o meu país DAO, ele obrigatoriamente vai invocar no construtor padrão dele, que não está sendo fornecido aqui, mas que vai ser fornecido pelo compilador, ele vai invocar o construtor da superclasse. Todo construtor invoca algum construtor da superclasse. Então, o que eu tenho aqui implicitamente, que não está aparecendo, é isso aqui, ó. Super. Isso aqui é invocação do construtor da superclasse e o construtor padrão. Isso aqui está implícito, isso aqui está aqui. Tá? O que acontece? Eu nem preciso colocar isso aqui. Isso aqui vai ser, mesmo que eu ponha o construtor padrão, o construtor da superclasse ele vai ser invocado de forma implícita. Perceba que se a gente tentar limpar e construir, continua dando problema. Só que o construtor do DAO, ele lança essa exceção checada. Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu trato aqui o super, que eu creio que não vai funcionar, não, acho que nem vai deixar, porque isso aqui tem que ser a primeira instrução do método, não pode estar dentro do try. Então eu tenho uma alternativa só, que é falar, ó, isso aqui lança uma SQL exception. Aí vocês vão ver que agora não vai ter mais problema. Agora está tudo certo. O que nos resta fazer? Implementar as operações do banco. Vai ter um padrão para fazer elas, tá? Então, eu vou fazer a salvar, depois atualizar e excluir, vocês vão olhar na apostila, que vai mudar um pouco, e depois eu vou fazer a listar todos para a gente ver o que tem. Então, salvar. O salvar, a gente vai estar lidando, a gente vai estar enviando para o banco um comando SQL para ser executado, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa, e vejam, está entrando um país aqui, né? Eu deixei chamar o BJ mesmo. O BJ mesmo. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Uma string, vou chamar de SQL. Qual que é a instrução que a gente manda para o banco quando a gente quer fazer uma inserção? É insert into, não é isso? Eu gosto de colocar os comandos SQL tudo em maiúsculo, mas é case insensitive, pode colocar do jeito que vocês quiserem, a instalação normalmente é case insensitive. O nome da tabela, insert into país, abre chaves, as colunas que você vai fazer a inserção. ID é autoincremento. Então você não precisa se preocupar com ele. Você vai ter que fornecer o nome e vai ter que fornecer a sigla. Certo? Cuidado aqui, pessoal, como eu vou começar a quebrar a linha para ficar mais organizado, a gente tem que tomar cuidado com esses espaços de fim aqui, tá bom? Porque se você não deixa espaço, às vezes, vai misturar com alguma palavra-chave, tá? Então, eu vou deixar aqui alinhadinho, bonitinho. Insert into país, os values
Quais values? Esse ponto e vírgula ele é opcional também, tá? Mas eu gosto de colocar. Aqui, values. Eu não vou codificar na mão aqui, eu vou colocar duas interrogações. Quer dizer, vai chegar alguma coisa aqui ainda, tá? Com o SQL pronto, a gente poderia até ter pulado escrito o SQL direto dentro do que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer? Aqui na construção, quando eu construo o DAO, eu já vou ter a conexão atuando. Uma coisa que eu fiz errado aqui tem que ser protected, né? Prote protected. Porque eu quero ter acesso a, a essa referência aqui na subclasse. Porque eu vou precisar dela agora. Prepared statement. Aqui é uma instrução preparada que a gente vai fornecer um SQL para ela, fornecer os valores que vão ser substituídos. Isso aqui a gente evita injeção de SQL, tá bom? No nosso programa. E aí a gente manda ela executar. Todos os prepared statements eu normalmente chamo de STMT. E como que eu faço isso? Eu pego a conexão, que está sendo herdada daqui, ponto. Tem vários tipos aqui. A gente vai usar o prepare statement que recebe um SQL como atributo, como parâmetro, perdão. Que tem um parâmetro SQL que vai chegar um argumento. Que aqui é exatamente isso aqui. Tá bom? Vou dar o Ctrl Shift I aqui para corrigir importação. Olha lá, já corrigiu importação. Lembrando, o prepared statement do MariaDB é implementado de um jeito, do MySQL do outro jeito, do Oracle é de um jeito, do SQL Server do outro jeito e assim por diante. Aqui a gente está de genérico, tá vendo? É o driver que está cuidando disso para a gente, tá? Isso aqui, pessoal, eu poderia simplesmente ter colocado esse código aqui dentro, tá bom? Só que separa assim só para ficar mais organizado. Só que eu ainda preciso colocar nessas posições os valores que vão lá. Então, stmt ponto set string. Qual que é o aqui tem que tomar cuidado, gente. Aqui não é indexado em 0, é indexado em 1, primeiro índice, tá? Então, no meu prepared statement, eu configuro uma string no índice 1, ou seja, nesse primeira interrogação, sendo que string que eu quero que entre ali é o obj.getNome. Então, eu vou estar mandando um objeto do tipo país para esse método, ele vai estar usando os valores desse objeto para fazer a inserção na tabela. E na posição 2, que é o segundo ponto de interrogação, é a sigla. Até aqui eu preparei a inserção. Agora eu vou fazer a inserção de fato. stmt.execute update. Certo? É sempre execute update. Beleza? Execute update. Porque eu tô mexendo com o banco. E por fim, stmt.close. Isso aqui vai fazer inserção. Vamos testar? Eu vou usar aqui no teste JDBC mesmo. Então, ó, país P igual a new país. P.set nome Brasil. Set sigla BR. Corrigir importação. País DAO. Poderia até fazer genérico, né? DAO, DAO, mas vamos pôr. País DAO, DAO igual a new. País DAO. DAO.salvar que está implementado. Passo P. E sempre depois que terminou de usar o DAO.fechar. Fechar conexão. Esse construtor desse método, todo mundo lança SQL exception, então tem que englobar com try, tarará. Eu vou falar que o main lança SQL exception só para a gente ir mais rápido, tá bom? Não é uma coisa muito boa de se fazer isso aqui, tá? Poderia ter pôr uma exception aqui para o main pegar qualquer porcaria que acontecer, qualquer problema que acontecer, ele já dá o stack trace. Mas, enfim, vamos fazer dessa forma. Na prática, depois a gente vai ter que pôr dentro de um try. E aqui na apostila tá bonitinho também, tá bom? Vamos rodar. Rodei uma vez, parece que deu tudo certo. Vamos olhar aqui, select,
from país. Olha lá, o Brasil foi inserido. Lá no Workbench, mesma coisa, já está até aqui pronta a consulta, né? Aparece o Brasil. Se eu rodar de novo essa classe, se eu rodar de novo, vai inserir mais um. Vou ter o segundo Brasil, com a sigla BR, T2. Ah, mas e a chave primária, né? Aí que tá. Como a chave primária não está amarrada em coluna e ela é uma chave artificial, por causa de performance, a gente teria que especificar que ou o nome ou a sigla que tem um atributo único, tem esse modificador único, que é o unique, tá certo? Para a gente forçar que não tenha países com o mesmo nome e com a mesma sigla. Mas isso aí é assunto para o próximo projeto, tá bom? Para o capítulo 5. A gente está no capítulo 4 aqui fazendo a parte de persistência. E agora, para terminar, eu não vou fazer o update, o atualizar, aí teria que usar a instrução update, tarará, set, né? O excluir é delete. Excluir, pessoal, aqui há uma certa discussão que a gente pode fazer. Na prática, normalmente não é bom apagar de fato um registro, mas sim só marcar ele como excluído. Ele continua no banco, mas ele é escondido, entre aspas. Como que se faz isso normalmente? Normalmente você pode colocar uma coluna nova na tabela, do tipo boolean, dizendo se aquele registro ele foi excluído ou não. Porque aí você mantém o histórico de tudo que aconteceu. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Às vezes não é legal apagar, tá certo? Mas isso também depende do projeto, né? Então, aqui vai rodar um delete, ou se fosse essa estratégia de marcar, tinha que fazer um update trocando aquela coluna excluído que estava falso, passar para true, né? E eu vou fazer o listar todos, que vai ser parecido com obter por ID, porque ele tem coisa nova aqui. O que a gente vai fazer aqui no listar todos? Ó, eu vou copiar isso aqui, eu vou fazer o obter por ID também para vocês verem, tá? O que a gente precisa aqui? A gente precisa de uma lista país, vou chamar de países. Eu vou criar como um array list. É uma lista de capacidade variável implementada com um array, né? Já aprendeu lá em estrutura de dados. Qual que é o SQL que a gente quer executar? É o listar todos, então é select asterisco from país. Agora, ao invés de a gente roda aqui o prepare statement, beleza? Como não tem parâmetro nenhum que vai ser passado, então a gente não precisa stmt.set alguma coisa em alguma posição. E agora, quando a gente for executar o statement, a gente vai usar o método execute carry, porque agora é consulta. Esse execute carry ele retorna um objeto do tipo result set, então um conjunto de resultados. Result set, chamo de RS normalmente, certo? O que esse RS vai conter? Ele como se fosse, não, ele é o resultado da consulta, é uma estrutura meio em forma de tabela, e essa consulta, esse objeto ele vai ser criado como se vai ter o nome que se dá é cursor. O cursor dessa tabela ele vai estar antes do primeiro registro. Então, do resultado. Então, o que a gente faz para processar o result set? Enquanto o result set não tiver um próximo, enquanto ele tiver próximo, tem próximo, tem próximo, tem próximo, tem próximo. Não é next, não é next mesmo, next, next, isso mesmo. Esse método ele vai para o próximo registro do resultado e retorna verdadeiro ou falso se houver alguma coisa. Então o cursor está marcado tá antes. Você chama next, ele vai para o primeiro resultado, retorna true porque tem coisa ali dentro, você vai fazer alguma coisa. Na hora que o while rodar de novo, ele dá next de novo. Se tiver um próximo resultado, no nosso caso aqui a gente vai ter dois Brasil, né? Dois Brasis. Vai para o próximo, retorna true e a gente faz o que quiser fazer ali. Na hora que ele der o próximo, não tem mais o país, né? Não tem mais nenhum país, ele retorna falso, sai do while. O que a gente vai fazer aqui dentro? Toda vez que entrar aqui dentro, eu vou criar um país e p.setID, agora eu preciso do ID, né? rs.getInt. Qual que é o nome da coluna? Column label do resultado, que vai vir pelo resultado. É ID. P.set nome rs get string
do atributo nome da tabela e do atributo sigla é outra string. E aqui é o set sigla. E por fim, na lista de países, eu adiciono o P. Então, na hora que esse while rodar de novo, vai criar outro país, vai configurar os valores do resultado, porque agora o result set está parado numa linha do resultado. Põe aqui e roda o while de novo, fica rodando isso aqui enquanto tiver registro, certo? Antes disso, aqui a gente já chamou a execução, né? E depois a gente fecha o result set, depois o statement, certo? Vamos ver se funciona. Vamos rodar mais uma vez aqui. Eu ia ser polêmico aqui, não vou ser não. Uruguai. Sigla do Uruguai? O R, sei lá. Rodei, mas... Opa, tá reclamando aqui. Ah, sim, ainda falta retornar a lista de países, né? Rodei, tenho 2 Brasis e um Uruguai, né? Olha lá, consulta. O que eu vou fazer agora? Aqui, eu vou pegar, ao invés de fazer essa inserção, eu vou criar país DAO. Depois vou ter que fechar a conexão de qualquer jeito, né? Vou fazer uma lista países, igual a DAO.listar todos. Corrigir import. For melhorado, país P, países. Poderia ter colocado isso aqui direto aqui, né? E aí vou dar um sout no P. Vamos ver o que acontece? Olha lá, 3 países. Vamos implementar o toString aqui no país. Vou implementar aqui direto com um assistente do NetBeans. Tá lá. Vai tornar país, abre chaves, o valor do ID, o valor do nome, o valor da sigla. Olha lá. O país de D1 é o Brasil com a sigla BR, D2 é o Brasil com a sigla BR e D3 é o Uruguai com a sigla UR. Entenderam o que está acontecendo aqui? A gente está fazendo essa comunicação com o banco aplicando esse padrão de projeto DAO, que é o Data Access Object. Beleza? Como que seria a consulta por ID? É praticamente igual a isso aqui. Só que, o que vai mudar? Eu não vou retornar uma lista, eu vou retornar um país. Esse país, se a consulta não encontrar um país com determinado ID, ele vai ser nulo. Então, eu vou retornar o país aqui. Então, eu já configuro um valor daqui. Qual que é a consulta? Select qualquer coisa from país, todas as colunas aqui, não é qualquer coisa, né? Todas as colunas from país, where ID igual interrogação. Preparo o statement, stmt.setInt, em qual parâmetro? 1, eu coloco o ID que está chegando pelo método, então coloco o ID que está chegando aqui, que é o nosso primeiro parâmetro, 1. Executa a carry, certo? Esse while aqui, pessoal, você pode até trocar por um if, porque teoricamente, como isso aqui é chave primária, isso aqui vai acontecer uma vez só, né? Só vai entrar no while uma vez só. rs.next, deixa eu ver se está implementado assim, deve estar implementado assim. Olha lá, if, certo? Aqui é o país daqui de fora. Configuro os valores. E tiro isso aqui porque a lista não tem mais. Bem, isso aqui é a consulta pelo identificador. Vamos testar ela. A gente pode fazer aqui, ó. País PC de consulta, dá o ponto buscar obter por ID. Vamos falar que a gente quer o 3, que a gente sabe que é o Uruguai, né? E joga PC. Ah lá, veio ele, tá bom? Se for o 1, que é o primeiro Brasil lá que está cadastrado. E se for um ID que não existe, vai ser nulo, né? Porque não vai encontrar. Tudo bem? Agora, pessoal, continuando,
Todos os outros mais detalhes, né, que posso ter escapado aqui na minha fala, vocês vão ler na apostila, que esse é o objetivo. E a gente vai falar agora rapidinho do padrão MVC, que é o padrão Model View Controller, que a ideia é dividir a aplicação, dividir a estrutura da aplicação, a arquitetura da aplicação em três camadas. A camada de modelo, a camada de visualização e a camada de controle. O que essas camadas vão fazer? Modelo normalmente está associado às classes de negócio, com as entidades, à conversa com o banco de dados, essa camada de persistência. É o modelo da aplicação. View está relacionado com o que é mostrado para o usuário. Então, seja uma página JSP, um formulário para preencher dados, um formulário com os dados preenchidos, uma listagem de uma determinada entidade que foi cadastrada e assim por diante. E o controller é a camada que vai dirigir o fluxo de execução da aplicação. Então, muito bem, eu estou na listagem de países, eu clico no botão alterar de um país, então quem que vai decidir para que página que eu tenho que ir para fazer essa alteração? Depois da alteração, que a alteração foi bem sucedida, para onde que eu tenho que ir? Se eu cancelei a alteração, para onde que eu tenho que ir? Porque eu tenho que estar sempre deslocando a execução da aplicação para alguma coisa, para algum ponto, né? Então, quando a gente está lidando com uma aplicação desktop, normalmente são janelas, né? Você abre a janela, faz alguma coisa, dá OK, janela fecha, assim por diante. Quando a gente está lidando com a aplicação web, essas janelas normalmente vão ser páginas diferentes. Apesar de existirem aplicações web, né? Hoje em dia, eu até esqueci o nome que estão usando, mas há uns 10, 12 anos atrás era Rich Internet Applications, são aplicações de uma página só, né? Então você tem também essa ideia de você estar simulando uma aplicação desktop dentro do navegador. Mas quando a gente tem essas diversas páginas e a gente quer ficar carregando elas, quer ficar mudando de página, a gente vai precisar de um controlador para fazer isso também, tá bom? Não que na aplicação desktop isso não exista, tá? Mas a gente enxerga isso de forma mais clara quando a gente está vendo a aplicação web. Tudo bem, pessoal? Então, tem os exercícios aí para fazer, tá bom? Dá uma, é, criar outros projetos usando todo esse padrão, toda essa estrutura para vocês ficarem é, mais familiarizados com esse jargão e com essa estrutura. No próximo capítulo, aí assim a gente vai unir tudo que a gente viu nesses 4 primeiros capítulos para criar uma aplicaçãozinha rudimentar, mas uma aplicaçãozinha que já faz cadastros de diversos tipos e com amarrações com chave estrangeira. A gente ainda não vai ver nesse primeiro projeto e nem no segundo relacionamentos muitos para muitos, porque a gente vai precisar de um pouco de JavaScript, tá? Para fazer isso no navegador. E JavaScript é assunto, aí vai ser um dos últimos, talvez o último assunto da disciplina, tá bom? A gente vai entrar aqui um pouco de provavelmente frameworks de persistência também para a gente ter enxergar um pouco mais de forma um pouco mais ampla, tá? Mas o conteúdo do livro aqui no caso ele está parado aqui, ó. A gente já tem até o segundo projeto pronto. Implantação vai ser um capítulo bem rápido, porque é só falar como implantar uma aplicação no servidor, depois a gente fala um pouco de JavaScript, o básico também. Não vou ficar aqui mastigando, falando, mas a gente vai mostrar o essencial para vocês poderem fazer os outros tipos de relacionamentos que tem entre tabelas para poder construir aplicações maiores e que modelem aí problemas do mundo real. Tudo bem, gente? Então acho que é isso. Falou, valeu e até mais.